Então nós aprendemos isso. Quando alguém morre sendo crente, vai para o céu, a sua alma. E o seu corpo entra no estado de deterioração, ou é cremado, ou é sepultado, enfim. E depois disso, nós aprendemos, estudando a escatologia bíblica, nós aprendemos que o próximo evento que vai envolver essas pessoas é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja é acompanhado pela ressurreição dos crentes. Nós aprendemos isso. Então, aquela pessoa que agora, aquele crente, irmão nosso, querido nosso, que partiu para a eternidade e que está no céu agora, o seu corpo vai se unir novamente à sua alma que está agora no céu. E aquele corpo vai então ressuscitar. Mas ele não vai ressuscitar como Lázaro ressuscitou, para morrer de novo. Ele vai ressuscitar como Jesus ressuscitou, num corpo incorruptível, que não se deteriora. Então nós aprendemos isso. Nós estamos aguardando então o quê? A ressurreição dos mortos, que é concomitante praticamente com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Senhor virá entre as nuvens e chamará a sua igreja será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. Então, os que estiverem vivos no dia serão transformados, e os que morreram sairão de suas sepulturas e vão se encontrar com o Senhor. E notem então, nesse momento, o que nós temos é o encontro físico com o Senhor. Não são almas que vão se encontrar com o Senhor nos ares, são corpos transformados de pessoas salvas que vão se encontrar com o Senhor nos ares. Depois disso, nós aprendemos como essa grande tribulação. Aí existe uma grande discussão. Será que o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos acontecem antes da tribulação ou depois da tribulação? Existe uma discussão acerca disso, que eu, para dizer a verdade para os irmãos, eu não acho tão relevante assim, essa discussão. Eu tenho minha visão, eu acho que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas muitos irmãos fiéis, crentes em Cristo, pessoas piedosas, estudiosos também, eles creem que a igreja vai passar pela tribulação e depois então haverá ressurreição e arrebatamento. Ok? Porque ninguém vai se matar por causa disso, xingar o outro, brigar, entrar em guerra por causa disso aí. Ok. Eu entendo que nós temos elementos bíblicos suficientes para acreditar que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu acho que é mais bíblico pensar em termos de pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo? É o ensino de que a igreja é arrebatada antes da tribulação. O pós-tribulacionismo fala que ela é arrebatada depois da tribulação. Mas os dois creem que ela vai ser arrebatada. E isso vai acontecer então. Isso é ponto pacífico, porque não dá para negar o arrebatamento da igreja. Paulo fala abertamente sobre isso e não tem como negar. Depois então disso tudo, vem então a segunda vinda de Cristo. E quando Cristo voltar então, ele estabelece o seu reino. Muitas pessoas dizem assim: não, ele não vai estabelecer reino nenhum, o reino dele é agora. É uma outra discussão escatológica. Nós cremos que não. Nós cremos que os antigos profetas, desde inclusive o texto de Gênesis, desde Jacó, que foi um dos primeiros profetas, até mesmo Abraão, que aguardava uma cidade que tem fundamentos, ele esperava que a cidade descesse do céu. Até mesmo Abraão, Jacó fala sobre a vinda de Siló, que governará os povos, a ele obedecerão os povos. Jacó fala isso no finalzinho do livro de Gênesis. Ele enuncia a sua bênção e ele fala sobre que o cetro não se apartará de Judá e Siló governará os povos. Os profetas todos, Isaías, Jeremias, Zacarias fala muito sobre isso, sobre a volta do Senhor para estabelecer um reino numa Jerusalém restaurada. E o Apocalipse fala de um reino de 1000 anos que vai se estabelecer quando o Senhor voltar. Então nós cremos que haverá sim um reino físico, político, palpável, concreto, marcado por paz e justiça aqui neste mundo, governado pelo Senhor Jesus.
que regerá as nações com um cetro de ferro e que fará com que o conhecimento do Senhor abranja toda a terra, como as águas cobrem o mar. Nós cremos que essas profecias são literais. Alguém pode dizer assim: mas pastor, as pessoas que não creem nesse reino, o que elas fazem com essas profecias? Que falam de Jerusalém restaurada, que falam do Senhor reinando em Jerusalém, num governo de paz. Como é que eles fazem essas profecias? Eles entendem que essas profecias são símbolos apenas, que elas não devem ser interpretadas de modo literal, que elas devem ser interpretadas de modo figurado, como símbolos apenas da igreja, símbolos da igreja agora. Então você fala: mas o texto fala que no reino o lobo andará com a ovelha. Isso aí são símbolos de pessoas. O lobo é o pastor Nicolas, a ovelha é o pastor Marcos. Então eles fazem ali as suas associações e transformam então a profecia nessas coisas. Nós entendemos que isso não é exegese, entendemos que isso não é hermenêutica, nós entendemos que isso é simples uso da criatividade e da imaginação. E quando eu digo que algo é simbólico, eu atribuo aquilo o significado que eu quero. Então nós negamos essa interpretação e dizemos: não, nós entendemos que as profecias devem ser interpretadas literalmente. Tanto que as profecias sobre a primeira vinda de Jesus, todas elas se cumpriram como? Literalmente. Os profetas diziam: ele vai entrar em Jerusalém montado num jumento. Isso se cumpriu de que jeito? Ele vai nascer em Belém. Em Belém? É um absurdo. Como é que se cumpriu isso? Literalmente. Ele vai nascer de uma virgem. Como é que se cumpriu isso? Literalmente. Ele vai ter as suas mãos e pés traspassados. Como é que se cumpriu isso? Literalmente. Tudo literalmente. Por que não podemos interpretar as profecias literalmente? Qual o problema? Se todas elas se cumpriram literalmente, por que essas não? Então nós temos nas profecias da primeira vinda uma chave para interpretar as profecias da segunda vinda. Então, tudo que fala sobre a volta do Senhor e o seu reino deve ser entendido nos mesmos termos, com aquilo que as palavras significam. Elas significam o que significam. Afinal de contas, a Bíblia é uma revelação, não é um livro de charadas, é um livro de revelação. Deus quis revelar algo a nós, não colocar segredinhos para nós desvendarmos. Não, a Bíblia é revelação, não charadinhas para eu tentar desvendar. Então cremos, haverá sim um reino glorioso que se estenderá por 1000 anos, diz o Apocalipse. E depois disso virá o juízo final, que nós estudamos na semana passada. Aí é o momento da ressurreição de todos os mortos incrédulos de todas as épocas. Os mortos então todos comparecerão diante de um grande trono branco. E nesse dia, diz o texto de Apocalipse que nós estudamos na semana passada, esse universo desaparecerá. Os céus vão se enrolar como um pergaminho, como um rolo de livro, pergaminho se enrolando, e vão desaparecer. E tudo que há na primeira criação será reduzido a nada. E não sabemos onde será esse trono branco, porque o universo como nós o conhecemos terá desaparecido, mas todas as almas de todas as épocas ressuscitarão e comparecerão diante desse grande trono branco, que é um juízo, que é um julgamento para a punição. E as pessoas serão então, depois desse julgamento, lançadas vivas, corpo e alma, no que Jesus chamou de Guerena, o lago de fogo, que é a segunda morte, que não tem fim, é uma punição infinita. Então aprendemos tudo isso já. Ok, acabou então o julgamento, acabou o grande trono branco. Então os perversos então de todas as eras foram lançados nesse juízo terrível, no lago de fogo, a segunda morte, junto com o anticristo, que a Bíblia fala que vai surgir, junto com o falso profeta, que é o assistente do anticristo, junto com o próprio diabo, que será lançado também no lago de fogo. Aliás, o lago de fogo foi preparado para ele, seus anjos, será lançado lá. O que acontece então depois disso? Então a justiça foi absolutamente estabelecida no juízo final, no juízo do grande trono branco. O que vem depois disso então? Aí, o fim sem fim, como
falava Agostinho, é o que nós chamamos de um novo céu e a nova terra. Sobre esse assunto, nenhuma posição escatológica diverge. Todos são pacíficos em dizer não, novo céu e nova terra é ponto pacífico. Ninguém fala, não, isso não vai acontecer. Todos olham para o texto e dizem, não, nisso estamos de acordo. Se haverá arrebatamento antes ou depois da tribulação, nós brigamos, discutimos bastante. Se o milênio é literal, ou se é agora, ou se não é, nós discutimos também. Mas sobre esse assunto, isso todos creem igual. Haverá um novo céu e uma nova terra. Essa criação toda vai desaparecer. Não existe um universo eterno. Assim como ele teve um início, ele terá um fim também. Esse universo vai passar. Não somente este mundo, mas todo o universo, os céus, a terra, o mar, tudo que há, as estrelas, tudo isso vai desaparecer. Vamos então ver os textos que falam sobre isso, para que os irmãos possam ter um fundamento escriturístico. Esse é o fim. O que vamos ver agora aqui é o seu destino final. O seu destino final, que não terá fim, é este aqui que vamos falar agora. Você e todos os crentes. Veja então o que diz 2 de Pedro 3. É um texto curioso esse aqui, porque esse texto mostra que a escatologia não está adstrita ao campo da especulação e do pensamento, mas a escatologia também se aplica à vida diária. Veja o que diz o texto aí. 2 de Pedro 3, 10 a 13. Veja o que diz. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Agora notem bem, essa expressão dia do Senhor é uma expressão muito ampla no Novo Testamento, porque essa expressão ela não abrange necessariamente um dia só. O dia do Senhor abrange todos os eventos escatológicos que estão por vir. Então, por exemplo, a ressurreição dos crentes em Cristo, isso acontecerá quando? No dia do Senhor. O que é o milênio? É o dia do Senhor. O que é o juízo final? É o dia do Senhor. O que é o novo céu e nova terra? É o dia do Senhor. Todos esses eventos são englobados sob uma só designação: o dia do Senhor. A volta de Jesus é o dia do Senhor. Então, uma expressão muito ampla, o dia do Senhor. Então vejam, Pedro fala aqui, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E vejam, no qual os céus passarão. Então ele já foi lá no finzinho mesmo. Aqui Pedro pegou a escatologia e foi lá na última página da escatologia. É o final desse universo. Ele fala: os céus passarão com estrepitoso estrondo. É uma grande explosão. É violento isso aqui. Imaginem uma explosão que destrói os céus, as estrelas, o sol, a lua, as galáxias. Imagine isso. Dá para imaginar algo assim? Eu não consigo imaginar uma explosão como essa. Como medir isso com uma bomba atômica, com milhões de bombas atômicas? Não dá para medir isso. É uma coisa simplesmente inimaginável. Então o fim da presente ordem vai ser um fim dramático, muito violento. O texto fala: os elementos se desfarão abrasados. Que elementos? Tudo que é material. Todas as substâncias materiais vão se desfazer abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo que você fez, a sua casa, o seu carro que você comprou, pagou com tantas prestações difíceis, né? Tudo que você construiu, que os homens construíram, grandes prédios, grandes viadutos, grandes estradas, grandes cidades, tudo isso vai desaparecer. Isso aqui é algo importante, porque nos dá uma perspectiva correta, uma visão correta de mundo.
Quem não crê nisso aqui acaba se apegando demais às coisas materiais, porque nós tendemos a nos apegar àquilo que nós cremos que é eterno. Tudo que é eterno nós queremos apegar àquilo. Se nós cremos que a matéria é eterna, eu vou me apegar aqui, a matéria. E aqui nós aprendemos que a matéria não é eterna e que o mundo vai passar, e não somente o mundo, mas as obras que vivem. Tudo que nós fazemos, tudo vai desaparecer. Claro que eu vou trabalhar, claro que eu vou construir minha vida, claro que eu vou querer uma casa para morar, claro que eu vou querer melhorar o máximo que eu puder, isso não tem problema. O apóstolo Paulo, inclusive, quando ele ora pelos crentes, ele ora para os crentes dizendo: olha, eu rogo a Deus que lhes dê graça, misericórdia e paz. E com isso vocês sejam providos de todo bem. Vocês tenham aí o que vestir, o que comer, vivam vidas tranquilas, trabalhando tranquilos, em paz com sua família, tudo suprido. Ele se alegra com isso e deseja isso, e devemos buscar isso. Ele fala: se você é escravo e puder se libertar e mudar a sua condição, aproveite e melhore de vida. Se você é escravo e pode ser um homem liberto, aproveite, não fique lá como escravo. Ah não, Deus quer que eu seja escravo, vou ficar escravo mais da vida. Não, você tem uma oportunidade, sai dessa condição e melhore de vida. Então o apóstolo Paulo ensina isso, é assim que devemos ser. Mas nós temos que ter equilíbrio nisso, porque não pode acontecer de nós nos apegarmos demais às coisas que Deus nos dá, ao ponto delas se tornarem nossa razão de viver, e a razão da nossa paz, e a razão da nossa felicidade, porque aprendemos aqui que tudo isso vai passar. Agora vejam, na sequência, o apóstolo Pedro ele sai um pouquinho da escatologia e ele mostra a implicação prática disso. Olha o que ele fala: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, hão diante da escatologia, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Já que você sabe que o mundo todo e tudo que é de material vai passar, então comece a valorizar outras coisas. Que outras coisas? Olha, comece a valorizar o seu modo de viver. E a sua, aqui piedade, é a devoção a Deus. Comece a priorizar o seu comportamento e a sua vida de devoção. É isso. Seja alguém reto e pio. O que é pio? Alguém que é devoto, que respeita as coisas de Deus, que se sujeita às coisas de Deus. Esse homem pio, homem piedoso. Ele fala: olha, tudo vai passar. Então, ok, temos que viver aqui, mas comecem a dar à vida de vocês outras prioridades. E essas prioridades envolvem um procedimento reto e uma vida de devoção. Porque, irmãos, tem incrédulos que têm uma vida reta, não tem? Tem. Mas incrédulo tem vida de devoção? Não. Tem ateu aí que tem vida reta. É ateu. Nós não. Nós temos que ter um santo procedimento e piedade, uma vida de devoção. Agora, olha o que vem agora. O que vem agora é estranho. É um pouco estranho o que vem agora. Olha o que diz aqui: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que tem de estranho nesse versículo? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu... Esperando eu entendo. Eu estou aqui aguardando, esperando. Oh, vem Senhor Jesus. Quando nós participamos da ceia, né? Nós sempre dizemos: vem Senhor Jesus. Então nós esperamos. Agora, como é que eu apresso o dia de Deus? Tem gente que fala que eu apresso se eu evangelizar, porque quando todos forem evangelizados, então Jesus volta. Eu estava esperando para ser evangelizado. Então eu evangelizei a última pessoa, Jesus fala: faltava só esse, agora eu vou. Não, não é isso. O que significa então apressar o dia de Deus? E aí ele continua falando de escatologia: por causa do qual os céus incendiados. Eu não consigo imaginar isso. Céu incendiado. Como que é isso? Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele
pinta um quadro muito vívido. Então isso, e conecta isso com a nossa vida. Ele fala, olha, vocês devem esperar esse dia e vocês devem apressar esse dia. O que significa apressar o dia de Deus? Difícil, né? Você olha para isso e fala, meu Deus, como é que eu vou apressar a sua vida? Já não está a hora marcada? Os discípulos não chegaram certa vez para o Senhor e falaram, Senhor, será isso o tempo que restaurarás o reino de Israel? Ele falou assim, olha, não vos compete conhecer os tempos e épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Deus já tem tudo marcado. Como é que eu vou apressar? Fica uma coisa meio estranha. Então, o que acontece aqui é o seguinte, o verbo que aparece aqui, é interessante o verbo que aparece aqui. O verbo que aparece aqui pode significar apressar, você fazer alguma coisa mais rápido. Lembra quando Jesus olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce depressa. É o verbo aqui. Zaqueu, acelera, porque eu vou dormir na sua casa. Jesus é meio, né? Assim, umas liberdades, né? Eles vão chegar para você, essa noite eu vou dormir na sua casa. É meio folgado, né? Mas Jesus pode, né? Ele é dono de tudo. Então, mas ele falou isso para Zaqueu. Ele falou assim, Zaqueu, desce depressa. Então aparece lá a raiz desse verbo aqui. É apressar mesmo, correr. Agora, aqui, o verbo apressar pode ter um outro sentido aqui também. São dois sentidos possíveis. O outro sentido é você, como é que nós podemos dizer? É você agir como se estivesse num ambiente de urgência. Olha, o Senhor está prestes para chegar. Então, o que eu faço? Acelere e cuide das coisas com zelo e cuidado. Cuide das coisas com qualidade, com zelo e com temor, porque o Senhor está chegando. Então, essa seria uma outra possibilidade. Agir com zelo, agir com dedicação. Esse seria o sentido de apressar. Então, tem dois sentidos possíveis. O primeiro sentido, apressar mesmo. Você fazer Jesus voltar logo. E o segundo sentido, você agir com zelo e dedicação, enquanto o Senhor não vem. Agora, qual é a melhor compreensão? As duas são boas, mas alguns tendem mais para a primeira, porque o sentido normal do verbo é apressar mesmo. E tem a questão do versículo 9. Olha o versículo 9 que fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto está falando que Jesus não volta logo, porque ele está esperando que os crentes se arrependam. Então, como é que eu apresso a vida de Jesus? Se arrepender. Nesse versículo. Então, alguns intérpretes falam assim: não, o sentido aqui não é ser zeloso, ainda que esse sentido seja possível. É possível sim, gramaticalmente, que o apressar significa ser zeloso, ser dedicado, ser alguém que age ali com todo cuidado e esmero enquanto eles não voltam. Pode ser isso sim, não tem problema, isso é possível, esse sentido. Mas o outro sentido é melhor, apressar mesmo, porque no versículo 9 ele fala que é possível apressar. Como? Se vocês se arrependerem, o Senhor volta logo. Vocês acham? Qual vocês preferem? Difícil, né? Eu acho difícil assim, porque de fato o texto está dizendo que o Senhor está esperando que os crentes se arrependam, né, para que ele não pegue ninguém de calça curta. Então parece que isso tem alguma influência. Mas por outro lado, a gente sabe que o dia da volta dele está marcado já. Então como é que a gente administra isso? Eu não faço a menor ideia. Deus, na sua soberania, sabe como agir assim, como administrar essas coisas. Nós não sabemos. Pedro fala que ele não volta logo, porque ele quer que nós nos arrependamos, e quando ele voltar, então, nós estejamos prontos. Ele está nos dando mais tempo. Ok. Então, se me arrepender, ele volta mais rápido? Volta mais rápido. Mas eu estou marcado?
mas está marcado. Como é que eu uno essas linhas todas? Não faço a menor ideia. Vamos ter que esperar o doutorado do Expositor para a gente aprender a estudar essas coisas e ver qual é a resposta, porque eu não faço a menor ideia. E duvido que eles façam uma ideia disso aqui. Mas a outra possibilidade é boa também. Esperando e sendo zelosos, nos preparando para o dia da sua vida. Essa outra possibilidade é boa também. Eu até prefiro essa, para ser sincero. Muito bem. Agora vamos ver um outro texto que mostra isso com mais clareza ainda, que é Apocalipse 21. Veja Apocalipse 21. Na verdade, o texto que fala sobre isso abrange o capítulo 21 e o capítulo 22. Mas nós não vamos ler tudo, porque não dá tempo. Então nós vamos ler só os 8 primeiros versículos que aparecem aí. Esses 8 primeiros versículos já nos dão uma ideia de como será essa nova criação. É muito lindo. Note bem, isso aqui ainda não começou, não existe ainda isso aqui. Esse novo céu e nova terra ainda não existem, não foram criados ainda. Algumas coisas que estão aqui já existem, mas o novo céu e nova terra ainda não existem. Eles serão criados ainda no futuro. Então veja aqui o que diz o texto, versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não vai ter mar então no novo céu e nova terra? Não. Aproveite agora que não gosta de praia, porque no novo céu e nova terra não haverá mar. Por que será que não haverá mar? Por que será que é assim? Dizem os comentaristas, dizem que no primeiro século o mar era um conceito fortemente marcado por terror, por medo. Então, com exceção da nossa época, que nós temos uma segurança um pouco maior na questão de navegação e tudo mais, em todas as épocas da humanidade o mar representou uma ameaça muito gigantesca. Ainda hoje representa, né? Ainda hoje representa. Mas em tempos passados, muito mais. Os homens tinham um verdadeiro pavor do mar. Surgiam lendas de grandes monstros marinhos, lendas de povos misteriosos que existiam além do mar. Então, tudo isso aterrorizava os homens. Então, parece que Deus, Ele quer remover da nova criação qualquer coisa associada com medo, qualquer coisa associada com pavor, com terror, com obscuridade. Ele quer tirar isso, não haja mais medo. Pode ser isso, mas aqui fala, o mar já não existe. Mas para ser sincero, mesmo vivendo numa época mais moderna, com grandes navios e segurança nesse campo, eu tenho medo do mar. Não sei vocês. Viajar de navio, alguém teria coragem de viajar de navio até a Inglaterra, por exemplo? Atravessar o Atlântico. O pessoal do Titanic falou, não, esse navio é seguro. Vai lá ver. Não sobrou? Não sobraram alguns, né? Mas não, o mar sempre foi assim, fonte de medo e pavor. Então, novo céu e nova terra não vai ter mar. Vai ter lago? Lago acho que vai. Se vocês olharem, no capítulo 22, fala que vai ter um rio. Olha que bonito. Então ele mostrou um rio da água da vida. Então o rio vai ter. Deve ter rio, deve ter lago, mas mar não. Ok, agora vejam aqui que interessante o que vem agora. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas é a nossa realidade agora, né? Já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o que nós temos aqui envolve uma cidade. A Bíblia fala de uma cidade. O texto diz aqui de uma cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É assim. De acordo com alguns textos do Novo Testamento, essa cidade já existe. Essa cidade já está pronta. Mas ela vai descer do céu para se fixar na nova terra. Então, se vocês olharem, Hebreus 11:16, por exemplo, dá uma olhadinha, Hebreus 11:16. Vamos olhar lá. Pode mostrar aí, Guilherme, por favor? Hebreus 11:16. Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O livro de Hebreus fala da cidade celeste como já estando pronta, mas não desceu aqui. Veja também o 12:22. Guilherme, coloque o 12:22. Veja como essa cidade parece já estar pronta. 12:22. Mas tendes chegado, aqui falando sobre nós, tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Esse texto fala que nós não estamos ainda na Jerusalém celestial, mas ela já existe, nós já pertencemos a ela. Nós já somos cidadãos da Jerusalém celestial. Ou seja, a implicação disso é que ela já existe. Nós não estamos nela, mas ela já existe. A diferença é que ela está no céu. Ela um dia vai descer. Vejam também Gálatas 4:26. Gálatas 4:26. Olha o que Paulo fala. Gálatas 4:26. Olha o que diz. Mas a Jerusalém lá de cima, olha isso. A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Ele diz que a Jerusalém lá de cima já existe. Está lá. Essa cidade um dia vai descer do céu. É interessante porque nós não temos noção muito clara, quando nós pensamos nisso, nós não temos noção muito clara de como ela é. Mas vocês podem, depois com mais tranquilidade, com mais calma, vocês podem olhar a partir do versículo 9. Porque o versículo 9 mostra como é essa cidade. Há uma descrição específica dela. Inclusive, você vê aí as medidas dela. Você vê no versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ela é uma cidade quadrada, ela é um cubo. O texto fala: e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, quanto dá 12.000 estádios? 12.000 estádios dá 2.200 quilômetros.
Então essa cidade, ela tem 2.000 quilômetros de largura, 2.000 quilômetros de profundidade e 2.000 quilômetros de altura. Quanto dá daqui até Fortaleza? Quantos quilômetros? Uns 2.000, senhor? 2.000 quilômetros vai até onde? É a Bahia? 2.000? Então, você pensa numa cidade que se estende daqui até a Bahia, em extensão, largura e altura. Essa é a Nova Jerusalém. Não é uma vilazinha, não. É uma cidade gigantesca. Agora, é claro, há pessoas que não acreditam em nada disso aqui. Pessoas que falam, não, isso aqui é tudo figurado, isso aqui não existe. Não há razão nenhuma para entender isso errado, para entender isso não é figurado. Porque ele deu as medidas. Se é uma figura. Porque ele descreve as portas, o número de portas. Ele fala que tem uma praça, uma grande rua, toda de ouro. Ele fala sobre o material que foi usado para construir a cidade. Ele dá o nome das pedras específicas que foram usadas para construir a cidade, além de dar as dimensões exatas dela. Como é que eu vou espiritualizar isso? O que significa a pedra carbúnculo? Qual é o sentido figurado disso? Qual é o sentido figurado de topázio? Gente, não tem lógica isso. A revelação de Deus dá as medidas exatas, o material usado, o formato e detalhes específicos sobre as portas. Fala sobre os alicerces da cidade e o que está escrito nesses alicerces e nas portas. Então, João viu isso. É outra coisa importante. João viu isso. Não é que imaginou, eu vou inventar uma figura. Não, ele viu. O anjo mostrou para ele e mediu a sua cidade. Isso. Então, queridos, esse é o nosso destino. O nosso destino é aqui, nessa cidade aqui. Por quanto tempo? Não acaba nunca mais. Nós viveremos para sempre nessa cidade imensa, num novo céu e numa nova terra, pelos séculos dos séculos. Aí acabou. Não tem mais nada. Aí é só alegria. É o sábado sem fim. Todo mundo gosta do sábado porque descansa. Esse é o sábado sem fim. É o nosso sabadão. Esse aqui. Não termina mais. Então, a redenção de Jesus tem como escopo final essa realidade. O nome disso aqui é felicidade. Isso é felicidade. Antes disso, há muita coisa ainda que acontecer, muitas profecias para se cumprir. Mas isso aqui é a felicidade do ser humano integral. No céu nós teremos felicidade na alma, não no corpo. Aqui nós teremos felicidade na nossa realidade integral, nosso corpo, a nossa alma, para sempre. E aí termina a história. Tem teólogo maluco aí, né? O Orígenes de Alexandria falava, isso aqui começa tudo de novo. O Orígenes de Alexandria foi um teólogo que viveu no século II, 2 para o 3, né? 2 para o 3. No século III, Orígenes de Alexandria, século III, ele dizia o seguinte, olha, isso aqui vai começar tudo de novo. Aí vai ter de novo a queda, aí começa tudo de novo, e outros sim. Ele falava isso, mas sai daqui, maluco. Não quero nem pensar uma coisa dessa. Mas ele gritava assim, isso aqui começa tudo de novo. Aí alguém lá na cidade vai resolver desobedecer. E aí começa a desgraça. Aí vem, tudo de novo acontece. Nós não cremos assim, porque Orígenes ele cria na teoria de ciclos históricos. Ele cria que nunca acabava esses ciclos. Então não tem uma realidade definitiva. Isso aqui ia ser feliz por algum tempo, mas aí um dia um esperto lá, um corintiano, ia chegar lá, ia desobedecer e estragar o novo céu da terra. Aí ia começar tudo de novo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essa condição é eterna e definitiva pelos séculos dos séculos. Não acaba nunca. Mas é isso. Queridos,
Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre isso que falamos hoje? Sobre o novo céu e a nova terra? Sobre o ponto final da escatologia? Todos estão prontos para ir para lá? Todos já tiveram a cidadania garantida pela fé em Jesus? Isso é importante. Para entrar nessa cidade tem que ter um passaporte. Você não entra sem o passaporte. O passaporte é o sangue de Jesus. Sem o passaporte carimbado pelo sangue de Jesus, não se entra nessa cidade. Só com o perdão que Jesus dá que se entra nessa cidade. Sem isso, não é possível. Muito bem, vamos orar agradecendo por essa nossa esperança, para que Deus nos abençoe e faça de nós pessoas piedosas, tementes a Ele, aguardando esse dia glorioso. Senhor, há tantas coisas que envolvem o seu programa, o seu plano para o futuro, para a eternidade, tantas coisas preciosas e lindas que nós aprendemos na sua palavra. Nós te louvamos por isso, porque isso aumenta a nossa esperança, torna a nossa esperança maior, dá um brilho maior à nossa esperança. Te louvamos por essas coisas. Queremos pedir que cada irmão aqui, cada irmão da igreja tenham essas coisas no coração, para que aprendam o que os aguarda no futuro, e assim tenham uma esperança real. Ó Deus, nós aqui passamos por tantas coisas difíceis. Nosso corpo se desfaz, as doenças vêm, as pessoas nos decepcionam, as perdas e prejuízos acontecem, nós lutamos e falhamos, nós ganhamos e depois de muita dedicação perdemos. Nós tentamos, ó Deus, fugir dos dissabores, dos problemas que a vida traz e não conseguimos. Nós fracassamos, nos sentimos cansados. Nossos entes queridos vão embora, eles morrem, nós ficamos sozinhos. Tantas coisas nos envolvem aqui. Nós temos medo que os nossos filhos sofram, temos medo de perder as coisas, temos medo de que algo dê errado, temos medo de perder a saúde, temos insegurança na cidade em que vivemos, não sabemos o futuro político, econômico, social do mundo em que vivemos, e andamos assim, nesse vale escuro. Mas é tão bom saber que isso representa apenas alguns segundos na eternidade, que um dia o Senhor se levantará sobre a terra e se levantará como um rei soberano, dando cabo do mal, e fará o seu cetro se estabelecer para sempre no universo, dará cabo do perverso e estabelecerá sua justiça para sempre. Obrigado, porque um dia essa cidade que o Senhor já fez, um dia ela descerá dos céus, e nós então habitaremos com o Senhor nessa gloriosa pátria que nos aguarda e para a qual entraremos pelos méritos de Jesus. Obrigado por isso. Fortalece a nossa fé, afia a nossa esperança e enche-nos de alegria na expectativa dela. Pedimos que o Senhor nos leve em segurança para casa agora. Pedimos que o Senhor abençoe esse feriado, que os irmãos que vão viajar possam ir e voltar em segurança, e que o Senhor nos encha nesses dias de alegria e satisfação. Em nome de Jesus. Amém.